Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede nessa noite, por poder transmitir o programa Momento Bíblico diretamente do estúdio da Web TV Sun News, para o Brasil, para o mundo, para abençoar a tua vida, para trazer uma palavra, um ensino bíblico nessa noite, para trazermos cada vez mais um elevo ao nosso nível espiritual, ao conhecimento. Que sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento Bíblico nessa noite, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quero mandar a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, pastores, cantores, líderes, obreiros, obradores de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor Jesus ao meu querido pastor, presidente Ronério, do nosso ministério Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, na Rua Maravate 741, São Paulo, capital. Deus abençoe a todos os irmãos do Santo Ministério. Vamos orar e após essa pequena oração estaremos tratando o tema desta noite, para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por essa oportunidade, por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito. Que a voz desse microfone ao alcance das ondas dessa programação alcance as vidas, salva, liberta, transforma, renova, faz o teu querer, glorifica o teu nome, que o Espírito Santo esteja falando com cada um nessa noite para a glória do Senhor. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, no nosso programa Momento Bíblico, com exibição todas as quartas-feiras, às 21 horas, hoje com uma pequena exceção, para transmitir o ensino da Palavra de Deus, para abençoar a tua vida, para sempre agregarmos aquilo que Jesus sempre nos ensinou, crescei na graça e no conhecimento, e como diz Provérbios capítulo 9, versículo 9, dá instrução ao sábio para que seja mais sábio. Com tudo isso, nós veremos aprendendo a palavra de Deus um para com o outro. E com certeza o reino de Deus será melhor, porque terá obradores cada vez mais aprofundado, abençoado, aprimorado para a glória do Senhor e para o crescimento do reino de Deus. Tema dessa noite, a igreja é do mundo? Muito bem, estaremos tratando esse tema através do que a Bíblia nos ensina, os ensinamentos de Cristo, para que entendermos se a igreja do Senhor, ela estando no mundo, se ela é do mundo. A igreja do Senhor, se ela compactua com as coisas do mundo. A igreja do Senhor Jesus, se ela pode ter parceria com as coisas do mundo. Estaremos vendo na palavra de Deus se é correto ou não, se faz ou não faz. Enfim, tudo isso para entendermos o que é certo ou não para a glória do Senhor Jesus. Irmãos queridos, entendemos que primeiro, quando nós somos chamados por Deus, somos abençoados para uma grande obra, para uma grande missão. A missiologia de Cristo tem que estar firme em nossa vida. Missiologia de uma forma de execução, de uma forma de aceitação e de uma forma de querer estar realizando isso um para com o outro, como uma comunidade em Cristo, como um ajuntamento, uma assembleia em Cristo, uma assembleia em Deus, para junto estarmos cada vez mais aprimorado para fazer o ID de Cristo, fazer a vontade de Cristo. Como aprendemos no programa passado, fazer discípulo e ser discípulo. Não é só fazer discípulo, mas está sendo discípulo. Porque quando somos discípulos, estamos seguindo e sendo guiados através do Espírito Santo e seguindo a Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Mestre. Muito bem, e aí entendemos que quando a palavra de Deus começa a acontecer e transformar a nossa vida, nós vamos adentrando diante dos requisitos de Deus e vamos fazendo aquilo que Deus se agrada, realizações da sua vontade, realizações do seu querer, dos seus desígnios. E a palavra de Deus, ela nos ensina a estar debaixo dessa direção, e quando nós aceitamos essa direção, além de sermos abençoados, além de sermos melhores para com Deus, sentimos também a aceitação de Deus, a comprovação de Deus, a aprovação de Deus sobre aquilo que estamos fazendo para o santo ministério e para o crescimento do reino do Senhor. Isso é importante, irmãos, porque ser cristão, ser servo de Deus, ou ser apenas alguém que se diz ser crente, não é só dizer, mas é de realizações, é estar vivenciando isso. E quando nós vivenciando isso, o mundo se torna-se acomodado por aquilo que você se torna, por aquilo que você faz, por aquilo que você fala. E quando você fala em Jesus Cristo,
Quando você fala da palavra de Deus, você pode ter plena certeza que isso incomoda o mundo, isso irrita o mundo. O mundo não quer que você fale de Jesus. O mundo não quer que você seja uma pessoa de Cristo. O mundo não quer que você esteja diante de uma reunião espiritual para que aquele local de reunião espiritual faça grandes obras para crescimento do reino de Deus. E simplesmente quando nós estacionamos no reino de Deus, as grandes obras que é posto em nossas mãos se tornam paralisadas, se tornam engessadas. E aí não tem como Deus ser engrandecido, glorificado e principalmente o reino do Senhor ser crescente. Observamos um versículo da palavra de Deus, em João no capítulo 17, versículo 14, a Bíblia nos ensina dizendo, Jesus ele deu a sua palavra ao mundo e quando ele deu a sua palavra ao mundo, os aborreceu. Porque nós não somos do mundo, assim como eu não sou do mundo, disse Jesus. Então ele disse, o Senhor, que a palavra de Deus, ela incomoda porque ela não é do mundo, ela vem do próprio Deus. Ela é dirigida, ministrada, revelada pelo Espírito Santo em nossas vidas. E o instrumento que é o Espírito Santo de Deus e o instrumento nós nas mãos de Deus, se torna-se uma benfeitoria para que o reino do Senhor seja cada vez mais crescente perante o reino das trevas. Então Jesus ele fala que quando a pregação, a ministração, a evangelização, a missão, ela aborrece o mundo, porque ela está tirando do mundo das garras do inimigo. Por quê? Devemos separar duas grandes situações nos dias de hoje. O mundo ele é conduzido do seu estado natural e ao mesmo tempo o seu estado espiritual. Quando nós cremos nos grandes acontecimentos espirituais, nós estamos debaixo de um direcionamento espiritual. E o direcionamento espiritual daqueles que acreditam e confiam na palavra de Deus, que já revelou os seus acontecimentos, que já aconteceu no mundo e que irá acontecer no mundo sobre a humanidade. Então a palavra de Deus ela já tem toda a revelação, está descrita por ali, as profecias, né? Os caminhos já estão escritos por ali, basta ao tempo de Deus acontecer para que cada palavra da profecia aconteça sobre a humanidade. Então quando eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no próprio Filho de Deus. Eu acredito no próprio Deus. Por que eu acredito no próprio Deus? Porque a palavra é dele. E se eu não posso dizer que eu tenho Deus no coração, eu não posso dizer que eu sou de Deus, mas eu não acredito nessa palavra, mas eu não confio nessa palavra, mas eu não ando nessa palavra. Então não tem como eu provar para Deus que eu sou de Deus. Por quê? Porque eu estou dizendo para Deus que apenas em palavras, e não em vida, e não em entrega para com Ele e fé na sua palavra. Então quando eu acredito nas palavras de Cristo, eu vou confiando nos acontecimentos que está descrito sobre a sua palavra. E quando está descrito na sua palavra, a minha vida, a vida da igreja de Cristo, a vida daqueles que professam o seu credo religioso, que é seguir a Jesus, que é confiar em Cristo, que é acreditar no mundo espiritual de glória que está preparado antes da fundação do mundo para todos aqueles que acreditam, para todos aqueles que estão se esforçando para a vida eterna, visto que a vida eterna, meus queridos irmãos, ela é dada de graça para a humanidade, mas isso só vai acontecer na humanidade por todos aqueles que crêem, todos aqueles que confiam no poder da palavra de Deus, do sacrifício de Jesus, das obras vicárias que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Muito bem, isso é um estado de um comportamento de vida, e esse comportamento de vida, que é vivenciar isso, aí estamos aborrecendo o mundo. Por quê? O mundo não gosta de crentes, o mundo se aborrece com os crentes, então com a igreja do Senhor. Por quê? Porque o mundo se aborrece, porque ele não quer ouvir as suas palavras, não quer ouvir aquilo que você tem a dizer. Se você é uma pessoa sábia, se você é uma pessoa que trata a palavra de Deus com sabedoria, você vai transmitir a palavra de Deus com sabedoria, você vai transmitir a palavra de Deus com ordem e decência, e aí sim o reino do Senhor será engrandecido. Vamos ver 1 João capítulo 2, versículo 15. Olha só
O que Jesus disse? Não ameis o mundo nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meus queridos irmãos, é uma troca, é um conceito de reciprocidade. Quando eu estou amando as coisas do mundo, eu estou odiando as coisas de Deus. Porque não tem como a minha vida secular, não tem como a minha vida natural, aliás, está correspondendo cada vez mais com a minha vida espiritual. A tua vida espiritual, ela não pode ser inferior do que a sua vida natural. A tua vida natural não pode ser superior à tua vida espiritual. Por quê? Porque quando você consegue administrar e tratar a sua vida natural diante do mundo que nós estamos vivendo, as coisas que você precisa realizar, você consegue discernir o contexto espiritual das coisas. E aí você não consegue ter uma vida, você não terá, aliás, uma vida de exagero espiritual, de exagero extremo espiritual. Você não terá será uma pessoa que não terá uma vida que mostrará uma santidade extrema, muito pelo contrário, você terá uma vida de equilíbrio espiritual, você terá uma vida de equilíbrio natural, onde você consegue discernir aquilo que é do mundo natural, que não venha destruir a tua fé, destruir a tua vida espiritual, e a tua vida espiritual para que não venha destruir a tua vida natural. Entenda, para que os dois trabalhem junto. Por que trabalha junto? Porque ainda nós estamos nesse corpo natural, humano, estamos vivendo ainda um mundo natural, estamos vivendo um mundo comum. E então o processo espiritual que Deus revelou e contextualizou na nossa vida, ele vai trazendo o discernimento para que sejamos cada vez mais pessoas idôneas, sábias e de bom caráter, e que tenham uma índole de Cristo sobre a nossa vida. O que você fazia em outra hora, tinha ódio, mentira, a ira, a oportunismo, tantas coisas ruins que muitas das vezes era plantada pelo maligno e muitas vezes era cultivada por você ou por mim, humanamente dizendo. Aí Jesus chegou, e quando Jesus chegou, a palavra de Deus diz que nós somos transformados pelo Evangelho, fomos mudados, tocados pelo Evangelho. E quando nós somos tocados pelo Evangelho de Cristo, há uma salvação temporária sobre a nossa vida. E essa salvação temporária, ela só vai ser concretizada o dia que Jesus levar o seu povo lavado, remido de boas obras, para o seu reino celestial. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nesse mundo em qual nós vivemos, estamos numa situação de pré-salvação. Estamos numa situação de pré-salvação. O que isso quer dizer? Porque estamos sujeitos, se nós não vigiarmos, se nós não observarmos a vivência do Evangelho, cada vez mais pleno em Jesus Cristo, em nossa vida, estamos sujeitos a perder essa salvação, estamos sujeitos a tropeçar nessa palavra e perder a salvação no reino de glória. Então, quando nós aceitamos a Jesus, antes mesmo Ele nos aceitou para adentrarmos no seu reino. Quando nós aceitamos a Jesus, levantando a mão ou não importa, quando nós aceitamos a Jesus, o que ocorre aí? Ocorre o toque da palavra, que já aconteceu. Ocorre a presença do Espírito Santo. Ocorre a presença do Senhor. Ocorre o afago, o abraço, o acolhimento, a aceitação da igreja sobre aonde você estiver, para ouvir a continuidade dos ensinamentos de Cristo sobre a tua vida, para que você cresça cada vez mais o seu intelecto espiritual, para que você cresça e seja uma pessoa de Jesus melhor, com mais fé construtiva, uma fé inabalável, uma fé intocável, e para que ela mova as mãos de Deus sobre a tua vida. E quando você está trilhando esse caminho, vem grandes acontecimentos para te destruir. O mundo se apresenta situações, fatores para você desistir de Jesus, para você não ir mais até Jesus, para você achar que Jesus não é suficiente para você, não é suficiente
suficiente para a tua vida. Então o mundo ele vem de uma forma desastrosa e espantosa para que você não continue servindo ou começando a servir a Jesus Cristo, o Senhor e o seu Salvador, que você aceitou. Porque muitas pessoas até dizem, quando eu era do mundo, eu era desse jeito, mas agora que eu fui para a igreja, mas agora que eu aceitei Jesus, olha quanta situação acontecendo, olha quanta prova acontecendo. Sabe o que é isso? É o processo da salvação, é o processo da mudança, é o processo da sua fé que está sendo transformada, aprimorada, trabalhada pelo Senhor sobre a tua vida, para que você cresça no Senhor e seja uma pessoa cada vez mais construtiva na presença de Deus. E quando eu sou uma pessoa construtiva, eu não caio em João 2,15, amando o mundo mais do que as coisas de Deus. Eu não caio em João 2,15, amando mais o amor humano das coisas do mundo do que o amor do Pai que foi derramado sobre a nossa vida, por uma construção de aproximação, nos colocando Ele como Pai, e através de Jesus Cristo, o seu único Filho, teremos e temos a coerência de sermos constituídos, como diz em João 1,11, aqueles que Ele foi, e aqueles lá Ele rejeitou, mas todo aquele que o aceitou foi considerado filho de Deus. Então quando nós o aceitamos a Jesus, temos o privilégio, temos a oportunidade, temos o momento de entendermos, graças ao Deus Pai Todo-Poderoso, que permitiu o seu Filho despir de sua glória, deixando a sua glória no trono, para estar diante de nós, como homem de dores, homens que sentiu situações de rejeição, homem que sentiu a situação da negação, homem que sentiu a rejeição humana, simplesmente para cumprir a missiologia de Deus, construção espiritual, para que o povo fosse alcançado pelo Espírito e pelo Evangelho, alcançado pelo poder transformador da palavra do Senhor, e principalmente escrever a oportunidade, meus irmãos, e a todos que estão contemplando esse projeto, essa programação, todos que teve a oportunidade, toda a humanidade, que através de Jesus terá a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Só tem o nome escrito no livro da vida todos aqueles que não só aceitou Jesus, mas que estão vivenciando, estão se aprimorando, estão se esforçando, estão fazendo de tudo para negar o nome do Senhor, estão fazendo de tudo para não rejeitar o nome do Senhor, servindo a Deus com alegria, servindo a Deus como adorador, servindo a Deus com louvor e com gratidão, para que o seu nome continue firme no livro da vida. E quando o nosso nome está firme no livro da vida, vamos nos caracterizando igual Jesus Cristo. João no capítulo 17, versículo 16, a palavra de Deus nos ensina dizendo, Jesus ele disse uma coisa muito importante, nós não são do mundo. João 17,16, como eu do mundo não sou. Então observe, meus queridos irmãos, e entenda esse versículo bíblico. Quando Jesus ele fala que ele não é do mundo, ele é superior ao mundo. Quando Jesus fala que ele não é do mundo, ele é acima do mundo. Ele não é deste mundo, ele veio de outro reino, ele não é deste reino, ele não está debaixo das diretrizes, das leis humanas, ele não está debaixo dos caminhos humanos, dos pensamentos dos homens, ele está acima de todas as coisas. Quando Jesus ele passou pela cruz do Calvário, olhou para o céu, no momento de pós-cruz, ele disse, agora é-me dado todo o poder que veio para mim sobre os céus e a terra. Então Jesus, quando ele disse isso, ele se identifica superior a tudo e a todos, o único que está acima do Pai, o único que está acima de todas as coisas, igual ao Pai, porque ele disse, eu e o Pai somos uma igualdade espiritual, uma igualdade de afinidade, uma igualdade de amor, uma igualdade de procedimento de salvação. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Então quando Jesus ele fala isso, ele ensina o seu povo
que todo aquele que está com ele se caracteriza, ainda que ande no mundo, mas não é do mundo, porque a sua mente é superior às coisas do mundo, a sua mente é superior às coisas que o mundo oferece, porque o mundo só tem um interesse: te afastar, te destruir, te deixar mais longe de Deus, te deixar mais longe da palavra do Senhor, que está sempre preste a te ensinar e te fazer você mais e mais com Deus sobre a tua vida. Observamos um outro versículo bíblico, que quando Jesus ele fala, ele disse, 1 João no capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quando nós observamos este versículo outra vez, entendemos que se eu estiver, ainda que no meu estado natural, mas quando eu pego o meu contexto do meu estado espiritual, eu vou colocando em prática junto com o meu momento humano. Então, o que eu quero dizer com isso? Entenda uma coisa interessante: quando você ama o mundo, o seu procedimento natural está em ação, e o seu procedimento espiritual se envolve no seu mundo natural, ajunta-se os dois e executa-se uma tarefa. Agora, quando o meu momento natural, que está no mundo, vivendo o mundo, e ele está caminhando, e o meu procedimento espiritual está em Deus, está sempre memorizando as coisas de Deus, aí não tem como eu ajuntar os dois. Existe um embate, existe uma briga dentro de nós que vai dizer: isto não é para você, isso está errado, não faça isso, não tenha isso. É o seu procedimento espiritual de Deus a te alertando, nos ensinando para que eu não misture o meu mundo espiritual divino de Deus, que já foi dado em nós, para com o mundo natural. Então não tem como os dois caminhar juntamente, grudadinho, de uma forma única e só. Vai acontecer procedimentos. Agora, quando nós temos uma vida natural e uma vida espiritual, existe dois procedimentos. O procedimento natural que você vai viver, que é se alimentar, se vestir, transporte, execuções, trabalhar, pagar isso, pagar aquilo, receber, negociar, isso faz parte do contexto natural. Agora, quando eu tenho isso e também tenho em minha vida o procedimento espiritual de Deus, todas essas coisas serão guiadas, serão administradas pelo Espírito Santo em minha vida, porque Ele está sempre querendo que eu seja melhor numa vida que nós vivemos, uma vida cada vez mais dirigida e guiada pelo Espírito do Senhor. É isso que faz a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 18. E aí está escrito: quando Jesus, ele define isso, ele disse nas suas palavras: pelos seus frutos os conhecereis. Então, existe um momento agora, meus irmãos, e a todos que estão conosco nesse momento, observe uma coisa interessante. Existe nesse momento agora uma análise de Jesus, uma observação profunda de Jesus sobre a nossa vida, sobre a humanidade. Todos, ninguém escapa, todos estão sendo analisados por Jesus Cristo neste momento, e estão vendo qual é a nossa aceitação, está vendo qual é o nosso momento de vida que está acontecendo agora, o que você está fazendo agora. Jesus está te analisando, está vendo o seu comportamento e o seu procedimento, as suas intenções do seu coração. Aonde estiver o teu tesouro, está o seu coração. Então Jesus está medindo, analisando todas as coisas. Ele está que nem aquele anjo ali em Ezequiel no capítulo 47, que fala do rio purificador. Ele está que nem aquele anjo medindo a cada passo que nós estamos dando. Ali mediu ali o profeta Ezequiel quando estava diante do trono, e
do templo do Senhor, e a água subiu e bateu nos seus artelhos, bateu no seu joelho, bateu na sua cintura, no seu lombo, no seu ombro, e nós sabemos que ali diz que não tinha como ele andar, e ele começou a nadar. A cada 45, aproximadamente 45 centímetros de medição dos côvados, então, de um côvados. Então observe, meus queridos irmãos, cada momento Jesus está nos medindo e analisando a nossa vida. Ninguém escapa. E quando nós estamos sendo analisados por Jesus, pelo Espírito Santo, aonde eu estou dando mais prioridade? Na minha vida natural ou na minha vida espiritual? Porque a Bíblia diz, nós não devemos ser do mundo. A igreja do Senhor, ela não é do mundo, porque ela foi construída por sangue, ela foi construída por amor, ela foi construída por desejo de Deus, ela foi construída por obras de Deus. Quando eu falo igreja, não estou me referindo a paredes e tetos, placas, não estou falando disso. Eu estou falando como um corpo de Cristo. Eu estou falando como união em Cristo. Eu estou falando como um povo de Deus. Eu estou falando com aqueles que foram separados para uma grande obra. E quando fala-se igreja, que vem do original, de sair para fora, de dentro para fora, que significa ser mudado, aprimorado o seu interior, para que eu venha a ser trabalhado para fora. Quando isso acontece, eu vou trabalhando para as pessoas em meu redor. O contexto evangelização, o contexto de evangelismo, junto com a missiologia, entra dentro do grupo igreja. E aí, entrando no grupo igreja, aí você que se diz ser igreja, você que fala que é a igreja de Jesus, então entenda uma coisa: você tem um propósito estabelecido sobre a tua vida, da missiologia e da forma da evangelização de dentro para fora. Primeiro eu preciso arrumar a minha casa, primeiro eu preciso arrumar a mim mesmo, para depois ter uma situação aprovada por Deus para eu fazer o exterior. Isso se chama o mundo que não vive em nós, mas o mundo apenas de Deus. E quando esse mundo de Deus, que é o seu reino, vive em nós, vamos lá para Romanos, do capítulo 2, versículo 12, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É aquilo que eu estávamos falando agora há pouco. Observe, meus queridos, primeira coisa, eu não posso me conformar com o mundo. Quando eu me conformo com o mundo, o mundanismo, a forma de como o mundo é, eu estou rejeitando a obra de Deus na minha vida. E quando eu estou conformando com esse mundo, aí eu tenho que transformar esse mundo. Por onde? Pelas minhas ideologias, ideologia de Cristo, pelas minhas vontades, vontade de Cristo, pela a minha forma de ser, atribuir para este mundo, e atribuindo com o direcionamento de Cristo. E quando nós vamos atribuindo, nós somos renovados, temos o nosso entendimento renovado, sabedoria de Deus sobre nós, sabedoria de Deus em casa, no trabalho, na escola, sabedoria de Deus. O Espírito Santo faz-nos experimentar o que? A boa, agradável e santa, perfeita vontade de Deus. Então isso é uma questão de transformação. E quando nós somos transformados perante essa palavra, perante o Evangelho do Senhor, nós faltamos em João no capítulo 16, versículo 33, quando Jesus ele disse uma coisa muito interessante e muito aprofundada: porque tenho-vos dito que isto em mim tenhais paz, porque o mundo tereis aflição. É o mundo que nós estamos vivendo, irmão, é o mundo de dor, de aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha aqui comigo. Então entenda, tem de primeiro ponto desse versículo chave, muito importante, fazendo aqui uma pequena exegese e hermenêutica nesse 16:33. Primeiro ponto que eu preciso entender: em quem eu vou ter paz? E da onde vem essa paz? Quem é o sujeito que vai me transmitir paz? Então, quando eu começo a entender da onde vem a paz e aonde eu recebo essa paz, eu começo a entender que essa paz me vai
transpor as minhas aflições, me vai transpor em cima de um mundo terreno. Como eu disse que Jesus é superior a esse mundo terreno, então eu vou conseguir transpor essas aflições, porque aquele que é superior ao mundo terreno está nos dando a paz, está nos dando condições, está nos dando referência por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ele passou por uma luta, por uma aflição, mas ele nos ajuda a entender: preciso ter um bom ânimo, vindo da sua palavra, nas forças de Deus, na orientação do Senhor, para que através desse ânimo animado eu vença esse mundo. Então, ou entender uma coisa interessante: a paz de Cristo é importante, essencial e poderosa. E quando eu tenho essa paz de Cristo, essencial e poderosa, sobre a nossa vida, eu vou conseguindo vencer as aflições, as dores que o mundo venha oferecer a mim, oferecer a nós, oferecer à igreja do Senhor. Por isso que eu digo que quando a igreja faz parceria ao mundo, quando a igreja ela caminha junto com o mundo, essa igreja é uma igreja de aflições, essa igreja é uma igreja de dores, é uma igreja que não tem paz, é uma igreja que não tem crescimento, é uma igreja que não evolui, é uma igreja que não tem prosperidade, é uma igreja que não tem amor, humanidade, não tem humanismo, não tem situações gloriosas, não tem esplendorismo sobre ela. Não existe essas coisas. Sabe por que não existe? Porque é uma igreja que caminha segundo o curso do mundo, e não segundo a vontade de Deus, e não segundo a paz de Cristo. Ela pode dizer o evangelho, ela pode pregar o evangelho, ela pode ensinar o evangelho, ela pode dizer que Deus está lá, ela pode falar de Deus 24 horas, mas se ela não viver Deus, se ela não viver o evangelho que prega, se ela não viver o evangelho que ensina, nada disso acontece. Todas as coisas que vêm de Deus, nada disso evolui, porque o povo está distante da santidade, distante daquilo que é revelador das coisas do Senhor sobre a nossa vida. E quando nós somos pessoas que estão debaixo dessa revelação, saltamos. Segunda carta de Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo ensinou: porque nós estamos andando porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, é aquilo que eu disse: se nós estamos andando na carne, nós não estamos militando segundo a carne. Em que sentido? Porque o mundo natural que a igreja vive, o mundo orgânico que a igreja vive, que é o seu mundo natural, ao mesmo tempo ela respira e vive o mundo espiritual. Então ela tem os dois mundos dentro de si só. O mundo orgânico, que é o mundo orgânico. A igreja ela tem um registro, a igreja ela tem contas a pagar, a igreja ela precisa de condições para fazer a obra. Esse é o mundo orgânico, é o natural. E o mundo espiritual? A igreja precisa orar, a igreja precisa jejuar, a igreja precisa buscar a Deus, a igreja precisa adorar a Deus, a igreja precisa estar sempre colocando o Senhor como o primeiro plano de todas as coisas. Mundo espiritual. E quando ela anda segundo o mundo espiritual, mesmo sabendo que o organismo, andando nessa carne comum, ela não milita, ela não faz partidarismo. O que é partidarismo? É as facções, são os grupos, são as panelas, são situações que formam pequenos grupos dentro da igreja do Senhor, que vai de encontro a si mesmo, vai de encontro à própria igreja. Não é uma igreja unida, ela não milita situações mundanas para dentro de si só, ela não permite com as coisas do mundo sendo partidárias dentro de si só. Simplesmente ela entra dentro de um campo e de um contexto chamado união no Senhor. Lembra do Salmo 133 que disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando ele fala essas palavras, o ó, pode ver que está em caixa alta, letras maiúsculas. Ó, expressão de alegria, expressão de gratidão, expressão de unificação, unidade em Cristo. Então quando ele expressa dessa forma, o salmista, ele continua dizendo como é bom que os irmãos vivam em união. Quando ele termina esse versículo, ele quebra, irmãos, todo partidarismo, ele quebra todo grupo minúsculo que anda como que fosse uma granguena dentro
igreja, uma gangrena dentro do meio do povo, sabe? Os queixosos, aqueles que não acreditam no potencial, não acreditam no poder espiritual que está em você, não acredita que Deus possa fazer grandes coisas sobre a tua vida. Mas vivemos numa guerra, infelizmente, essa guerra que são os militantes que se dizem ser crentes, mas no meio dos crentes, no meio do povo, se dizem ser servos, mas são militantes de um partidarismo que não agregam nada, apenas olham para si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo, reclamam de todas as coisas e não contribuem em nada, mas todos aqueles que têm a verdade, que andam na verdade, faz a diferença, porque a igreja do Senhor é a verdade. Por que ela é verdade? A igreja do Senhor, ela é verdade, porque ela caminha na verdade, ela anda na verdade, ela está na verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos nesse caminho, nessa verdade e nessa vida, nós vivemos essa verdade, vivemos com sinceridade, vivemos com cada vez mais a transparência sobre a presença de Deus e sobre um para com o outro. E quando nós estamos debaixo dessa transparência, nós não caímos em João, 1 João, olha lá, 1 João no capítulo 2, versículo 17, que o mundo passa e as suas concupiscências, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o mundo está passando, passa dia após dia, vai cada dia uma novidade, cada dia um acontecimento, cada dia uma situação, cada dia uma concupiscência nova, cada dia uma renovação do pecado, cada dia um crescimento do pecado, mas todo aquele que olha para essas coisas e rejeita e faz a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, esse permanece para sempre. Esse pode dizer: espiritualmente eu sou imortal. Por que eu sou imortal? Porque eu permaneço para sempre, porque eu me esforço, tento cada vez mais fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Senhor. E quando nós fazemos essa vontade do Senhor, meu nome, o teu nome escrito no livro da vida. Viu a importância da coisa? Viu como é importante, irmãos, entendermos que quando nós estamos na vontade de Deus, todas essas coisas são mudadas e transformadas sobre a nossa vida? Viu a importância da igreja? Você que é igreja, o ministério que não anda segundo o mundo, que sabe que não é do mundo, que sabe que é passageiro, mas que anda segundo a vontade de Deus, sabe que Deus está preste a fazer grandes coisas. Sabe as promessas? Quantas promessas Deus prometeu aí para você? Quantas promessas Deus prometeu aí no ministério? E quantas se aconteceram? Você pode dizer: ah, mas é no tempo de Deus, é na hora de Deus. Muito bem, mas de repente Deus, o seu tempo está para acontecer agora, na sua vida e no seu ministério. Mas muitas das vezes não acontece porque a igreja talvez não está preparada para tais acontecimentos. Não está preparada para tais acontecimentos conclusivos das promessas de Deus. A igreja, será que está preparada para subir, para ir para o arrebatamento? Está preparada realmente hoje, no século 21 que nós vivemos? Será numa santidade? Será que nós estamos diante de uma santidade aceitável, favorável perante o Senhor? Será que nós estamos chegando diante da balança espiritual e chegar nessa balança e pesado estamos? Assim como foi em Daniel, diante do rei Dário, pesado foste na balança, mene tekel pazim, pesado foste na balança e o seu reino será tirado? Será que, como nós que dizemos que somos igreja do Senhor Jesus, estamos pleno, ou apenas estamos perdendo tempo, ou apenas estamos maquiando as coisas e esperando as coisas acontecer lá na frente? Então não pensamos dessa forma, porque o inimigo que conduz o mundo abaixo de Deus está conduzindo o mundo de destruição, está conduzindo o mundo para o afastamento. Ele está fazendo com que as pessoas dentro da igreja se afastem de Deus dentro de si e não de fora. Está entendendo a mensagem dessa noite? O inimigo está trabalhando. O Deus desse século, como diz Paulo, aquele que está lá, Coríntios 4:4, é aquele lá. O Deus desse século que diz que está cegando o entendimento de várias pessoas,
para que não veja, não contemplam a glória de Deus, o brilho do Espírito, para que não veja as maravilhas do Senhor. Ele está cegando muitas pessoas dentro dos ministérios. Para quê? Para que não cresça e não evolui e não vejam a glória, e não vão até essa glória, não vão até Jesus, e não estejam firmes, com vontades, com alegria de servir a Deus. Então ele está fazendo com que, de tudo, para que a igreja que você está congregando, a igreja que você está ministerialmente pastoreando, você está liderando, observe bem essa ferramenta que o inimigo está operando. Ele está fazendo de tudo para que os membros da tua igreja, eu e você que somos membros de Jesus, ele está fazendo de tudo para que eu me desanime, para que você desanime. Está fazendo de tudo para que você pare nessa caminhada, para que você não prossiga o alvo que é a salvação, para que você não vá para a presença de Deus em adoração, em gratidão e motivos para se alegrar na presença de Deus junto com os irmãos. Ele quer que isso pare, ele quer que isso não aconteça. Ele sabe muito bem que quando Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não podem contra a igreja do Senhor, ele sabe essa palavra, ele conhece esse versículo melhor do que eu e você, porque ele conhece o reino de Deus. Ele veio de lá, ele foi expulso de lá, ele sabe como é aquela glória, ele sabe como que é o trono, ele sabe como que é aquela majestade, ele entende todas essas coisas. Então ele faz de tudo para que o evangelho não cresça, para que a unidade de Cristo não aconteça e não cresça. Então ele vai fazer de tudo para eu não estar longe de Jesus diretamente, mas ele vai trabalhar com que eu mesmo, você, desista de Jesus dentro de nós, pelo coração, pelo Espírito, para que eu vá até para a igreja, mas vá para a igreja triste, que eu vá para a igreja desanimado, que eu vá para a igreja sem um motivo de adorar e agradecer a Deus, que eu vá para a igreja sem perceber que eu estou num culto para o Deus, que eu vou para a igreja e não sinta Deus, e não me entregue ao Senhor, não tenha uma santidade, uma entrega, uma evolução para com Deus. Então ele quer fazer de tudo para que nós seremos destruídos da presença de Deus. Mas a Bíblia diz: todo aquele que estiver com o Senhor, invocando o seu nome como a sua vida, esse permanece para todo sempre, esse será salvo. Esse é o propósito de Deus, fazer com que haja mudança, e quando haja mudança, somos mudados. Marcos no capítulo 16, versículo 15, observe bem a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus, nos ensinando a igreja, os discípulos, e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É aquilo que nós aprendemos no primeiro versículo desta noite, que diz que o mundo se torna aborrecido pelas suas palavras do evangelho, palavras de Cristo. Então o mundo se torna aborrecido, mas você está fazendo a missão. Quando você faz a missão 16:15 de Marcos, que nós acabamos de ler, e de pregar o evangelho, quando você prega o evangelho com sabedoria, discernimento e visão e revelação do Espírito, você vai aborrecer, mas vai impactar positivamente. Você vai trazer essa pessoa para o reino de Deus. Houve o toque do Espírito Santo. Agora, quando você traz uma evangelização sem sabedoria, quando você vai fazer missão sem sabedoria, sem conhecimento, sem entendimento, despreparado, o que vai acontecer aqui? Você apenas vai aborrecer o mundo e o mundo não virá para Cristo. Muitas vezes será taxado como um crente ruim, ou como uma pessoa ruim de uma igreja tal. Então, quando você traz o evangelho no direcionamento de Deus, há um impacto espiritual. Você já está guerreando no mundo natural, no mundo comum, e muitas vezes o mundo de trevas, que não quer que você evolui na missão. Então a igreja é isso. Deus, ele está fazendo com que a igreja cresça na missão do evangelismo. E ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas estamos vivendo coisas interessantes. Estamos vivendo que muitas vezes da nossa casa, dos ministérios, que precisam cada vez mais ser ensinados.
ser mais aprendizado, para que tenha condições suficientes de pregar o evangelho a outras criaturas. A todos precisam aprender mais a palavra de Deus para ter o argumento, o evangelho correto e principalmente o Espírito Santo junto com essas palavras para colocar em você aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu para evangelizar as vidas e as nações. E quando você tem esse contexto de Deus sobre a tua vida, você vai ter a paz de Cristo. Lembra que eu disse que a paz é poderosa, indestrutível e essencial na vida da igreja, do povo de Deus. João no capítulo 14, versículo 27, e Jesus ele dizendo: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá, mas não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Observe uma coisa interessante. Quando Jesus ele fala essas coisas, ele fala esse ensinamento, ele indo para o Pai, ele falou: eu deixo a minha paz, porque a minha paz jamais você vai encontrar no mundo. O mundo traz uma paz enganosa, uma paz passageira, uma paz encantadora, uma paz que venha transmitir e agradar os meus olhos, mas a paz de Cristo é eterna, a paz de Cristo é poderosa e indestrutível. Aí está um grande diferencial, e quando eu tenho essa paz de Cristo, não turbo o meu coração, porque eu acredito no Senhor, eu sei do Senhor, e estou debaixo de um direcionamento do Senhor Jesus. E quando eu estou debaixo do direcionamento do Senhor Jesus, eu vivo uma vida de paz. Olha, vivemos uma época que tantas coisas vêm a nos produzir ansiedade, preocupação, nervosismo, mas quando eu estou aqui debaixo dessa paz, quando eu estou debaixo na procura da paz que vem de Deus, que o mundo não consegue me dar e não consegue fornecer, e aí o meu coração está sendo trabalhado, aí o meu coração, minha mente está sendo trabalhada, porque eu estou vivendo a paz de Cristo. E quando eu estou vivendo a paz de Cristo, Ele cuida da minha vida, cuida da tua vida, cuida da tua história, de todas as coisas. É importante, irmãos, como igreja do Senhor, não se apoiar a sua fé, o depósito da sua crença, somente aquilo que o mundo possa oferecer, mas está apoiado naquilo que Deus tem para com você. As promessas de Deus está sempre pronta para ser realizada sobre a tua vida. E quando ela está sempre sendo realizada sobre a tua vida, os milagres, aquilo que Jesus prometeu, Ele quer concluir sobre nós, sobre o teu ministério, sobre a obra. Ele quer fazer o nome dEle ser glorificado sobre você. Qual que é a nossa reciprocidade em relação a isso? Enquanto Deus, lá do alto céu, e ao mesmo tempo que está em nós, Ele quer glorificar o nome dEle sobre a nossa vida, qual é o retorno disso? A minha vida ser entregue a Ele, continuar com Ele, acreditando nele, firme na presença dEle, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua voz, confiando no poder da transformação do método de trabalho de Deus, acreditando da forma que o meu tempo não é o tempo de Deus, meus caminhos não é o caminho de Deus, meus pensamentos não é os pensamentos de Deus. E quando eu estou embasado nisso, aí eu estou debaixo das vontades de Deus, e Ele permite situações, mas sempre seremos o quê? Aprovado. Crente precisa ser aprovado. A igreja que nós estamos congregando, ela precisa cada dia ser aprovada por Deus, aprovada pelo Espírito Santo, porque quando ela é aprovada pelo Espírito Santo e o próprio Deus, Ele presencia, Ele está no meio, Ele está junto, Ele cura, salva, liberta, transforma, muda, renova, é a presença, é a glória. Agora, quando a igreja que não tem aprovação, não tem a certificação de Deus e nem a presença de Deus, é uma igreja que está anêmica espiritual, é uma igreja que está doente espiritual, enferma, não tem vida, não tem motivação, não tem razão, não tem esperança, não acredita, não confia
confia, nem sabe, não entende, não apoia, não está junto. Isso é uma igreja doente. E são pessoas doentes que se diz ser de Deus, que se diz ser, que anda com Deus, mas o seu interior está doente. O seu interior precisa de uma cura urgentemente, porque ele está voltando para levar um povo que tem santidade, que tem separação, que tem aproximação e principalmente um nome escrito no livro da vida, porque ele venceu o mundo. 1 João, no capítulo 5, versículo 5, Jesus disse: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê Jesus é o Filho de Deus. Somente vence aqueles que acreditam. Somente vence o mundo aqueles que estão confiando e vivenciando essa palavra. Somente vence aqueles que são de Deus. Sabe, muitos dizem que são de Deus, mas os lobos em cima das ovelhas, eles também dizem que são lobos, que são ovelhas. Muitos lobos que estão no meio do aprisco, ou se aproximam no meio do aprisco, eles se encapsulam como se fosse uma ovelha. Ele se veste de ovelha, ele fala como ovelha, ele anda como se fosse uma ovelha, mas o seu interior é um devorador, seu interior é um destruidor, seu interior é um queixoso, desprezível, seu interior são pessoas ou situações que são criadas para destruir a obra, para acabar com a obra. Mas quem tem visão de Deus, discernimento, e não está compactuando com as coisas do mundo, não está tendo ministério mundanismo, é o ministério que aqui quem reina é Deus. Aqui é onde existe a palavra, aqui quem opera é o Espírito. Então o ministério com essas características e com essas finalidades santas, esse é o ministério vencedor. Esse é o ministério que João aqui diz, revelação de Cristo. Somente vence aqueles que acreditam e aqueles que estão diante cada vez mais do Senhor. 1 João no capítulo 4, versículo 4, João disse: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Então ele diz uma coisa interessante. Olha a chave desse versículo. Primeiro ele aponta para o sujeito, que somos filhinhos. Depois ele aponta para aquele que está acima do sujeito, que é a referência de Deus. Depois que ele apontou para os filhinhos e a referência máxima, que é de Deus, ele trata como vencer, como vitória. Ele trata como aquele que está diante dessa vitória são os vencedores. E quando ele trata aqueles que estão diante dessa vitória, que são os vencedores, vencemos o mundo natural, vencemos o mundo comum, que não consegue nos perturbar a nossa fé, que não consegue nos tirar a nossa fé. Por quê? Porque somos vencedores. Por quê? Porque estamos debaixo daquele que é acima de todas as coisas. Por quê? Porque Deus nos chama de filhinhos, na revelação desse versículo. E quando nós somos filhinhos, com um tratar carinhoso de Deus, com um tratar amoroso de Deus, uma expressão de família, uma expressão vinda de Deus, como uma harmonia do Espírito. E quando temos debaixo dessa harmonia e essa expressão de família, caracteriza Deus sobre esse versículo para nós, vencedores do mundo, vencedores, igreja vencedora de um mundo natural, comum, pecaminoso, destruidor, cheio de consciências da carne, cheio de atos que não agradam a Deus. Então a igreja, ela é vencedora. Por que a igreja é vencedora? Porque ela é igreja? Não, é porque Deus Santo está com ela, é porque ela Santa está com Deus. E aí que faz a diferença em um mundo que se sente que aborrecido por causa de uma igreja santa, por causa de uma igreja que não compactua com o mundo e não anda segundo as diretrizes desse mundo. Então é uma igreja diferenciada. Olha, então entendemos uma coisa interessante. Agora estamos numa igreja que se diz ser igreja de Cristo, mas perante o olhar de Deus é uma igreja diferenciada. Por que ela é diferenciada? Porque ela procura cada vez mais servir a Deus com excelência. Ela procura servir a Deus com ordem e decência. Ela procura servir a Deus com cada vez o amor em Cristo ao próximo. Ela procura servir a Deus tratando todos superior a si mesmo. Então essa é uma igreja diferenciada. Mas nós sabemos
sabemos que os ministérios, cada um tem uma situação boa e situações ruins. Não existe igreja perfeita nos dias atuais. Isso é uma grande verdade. Não é apenas um fato, é uma grande verdade. Então, pegamos tudo que é bom, santo e agradável e tentamos converter o que não é bom e o que não é agradável para isso ser sanado. E quando for sanado, aí Jesus vai lá e leva a igreja. Aí Jesus se apresenta e atribui a sua presença gloriosa sobre a igreja. E quando isso acontece, enquanto isso não vem, aliás, vivemos o quê? Momento de reconciliação com Jesus e Deus. Segunda carta de Paulo, Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Olha só. E isto é, olha só o que está escrito. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo não lhe é imputado os seus pecados. E pôs sobre nós a palavra da reconciliação. Olha aí, irmãos. Olha que coisa interessante, que coisa tremenda. Chave disso tudo vem de um procedimento de Deus, Cristo, nos trazer de volta. Por isso que um versículo nos ensina, a palavra de Deus, que Jesus ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para resgatar, tirar das garras de Satanás, do pecado, o homem e a mulher para uma vida de santidade, uma vida de aproximação a Deus, uma vida de reconciliação, uma vida de aproximação com o Senhor, escrever o nome dele no livro da vida, tirar aquilo que estava destruindo aquele ser humano. Então Jesus ele nos ligou, o homem comum para com o ser espiritual divino que é o nosso Pai. Então ele fez uma ligação, nos reconciliou o que estava longe, distante de tudo isso. E quando nós somos reconciliados, louvado seja o nome do Senhor, nós não estamos fora, a igreja está fora da condenação. E quando a igreja está fora da condenação, para a gente ir fechando, João no capítulo 3, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o projeto de Deus para o mundo é que o prazer de Deus é para que o mundo seja salvo, as pessoas sejam salvas, as pessoas que hoje não querem nada com Deus, as pessoas que não gostam de igreja, as pessoas que não falam bem de igreja, essas pessoas com essa mentalidade, ainda Deus o ama, ainda Deus quer salvar, ainda Deus enviou o seu Filho para todos que o aceitou e escreveu o seu nome no livro da palavra da vida. Então o mundo foi construído para uma salvação plena. O inimigo desvinculou isso, ele destruiu isso, e ele está trabalhando para que as pessoas se distanciem cada vez mais e não enxerguem o evangelho do Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Vou ficando por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos meus queridos irmãos, todos que participaram aqui do chat, no YouTube, nesse stream. Compartilhe, abençoe, se inscreva no canal da Sun News, se inscreva no canal Fábio Vladimir, meu canal pessoal, se inscreva, abençoe esse projeto, dá aquele like, abençoa, para que a plataforma entenda o propósito dessa missão, o propósito desse trabalho e continue cada vez mais compartilhando essa obra. Abençoe cada vez mais o projeto do Momento Bíblico e toda a programação da Web TV Sun News. Se inscreva cada vez nesse canal, abençoe, compartilhe, leve esse ensinamento para aquelas pessoas que não têm Cristo. Leve esse ensinamento para lugares que não tem Jesus. Então as pessoas entender como é importante Jesus na sua vida. Deus abençoe a todos. Quarta-feira que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui para a glória de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.